Privilégio estar aqui mais uma vez, compartilhar a palavra de Deus com vocês. Lembrando que esse mês de julho é o mês das missões. Nós não podemos esquecer disso, porque, inclusive, na próxima terça-feira, dia 15 de julho de 2025, a Igreja Holiness no Brasil celebra 100 anos de história. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: você faz parte dessa história. Fala assim para ela: que privilégio você tem, hein? Que privilégio nós recebemos de Deus, irmãos. Não só de sermos chamados por Ele, não só por sermos escolhidos por Ele, mas sermos inseridos na missão. A igreja é convocada, a missão, nós não podemos esquecer jamais essa realidade. A missão corre nas nossas veias, porque o nosso Deus é um Deus missionário, e quando nós esquecemos disso, nós perdemos a nossa identidade. E quando nós perdemos a nossa identidade, nós deixamos de ser igreja nesse mundo. E certamente, irmãos, a missão de Deus é uma realidade que eu também não quero perder de vista. Ela vai acontecer mesmo que nós não participemos dessa missão, ela vai continuar acontecendo. Sabe por quê? Porque Deus vai levantando ao longo do tempo homens e mulheres, jovens, crianças, idosos, comprometidos com a missão dele nesse mundo. E uma coisa que eu carrego comigo, seguro, abraço com os dois braços e não quero largar, é que eu quero continuar fazendo parte dessa missão. Amém? Final de semana foi intenso, de aprendizado, de comunhão. Certamente Deus falou por meio da sua palavra e tocou em pontos da vida cristã que todos nós precisamos amadurecer e crescer. Não existe, irmãos, na igreja, esse é o tema da mensagem. Não existe na igreja nenhum membro, nenhuma pessoa, nenhum discípulo que esteja totalmente apto, que esteja totalmente completo para realizar a missão de Deus nesse mundo. Todos nós, irmãos, todos nós precisamos crescer. Todos nós precisamos amadurecer. Todos nós estamos num processo de santificação. Todos nós estamos no caminho do crescimento, do aprendizado. Esses dias, conversando com um amigo querido, e relatando para ele algumas experiências que eu tenho vivenciado no seminário, com professores de altíssimo nível, irmãos. Professores doutores. E eu estava dizendo num comentário, pessoas de muita maturidade, de muita experiência na caminhada. E eu estava relatando para esse amigo, dizendo: olha, eu olhando para esses homens que são exemplo para mim, eu percebo que eu estou muito longe, estou engatinhando. E ele olhou para mim assustado e disse: nossa, pastor, que isso? Falei: pois é, meu irmão. E uma coisa que eu quero carregar comigo, irmãos, é isso. É essa perspectiva, essa consciência de que eu preciso avançar, de que eu preciso crescer cada vez mais para servir o Senhor com excelência. E certamente nesse final de semana Deus tocou em pontos da vida cristã que todos nós precisamos crescer. Eu estava brincando esses dias, conversando com algumas pessoas, dizendo que a menos que Deus faça conosco como Ele fez com Enoque, lembra? Arrebatou Enoque na carruagem de fogo, até que isso aconteça. E se isso acontecer,
Todos nós, irmãos, estamos num caminho de crescimento e de maturidade na fé cristã. Amém? Uma coisa certa, e eu fiquei pensando ao longo desses dias, tudo que Deus falou só fará sentido e efeito se de fato a igreja se posicionar e obedecer. E quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei de alguns encontros com pastores, em alguns eventos da denominação, e uma pessoa que sempre toca nesse ponto é o pastor Edu. E uma coisa que ele sempre fala, e eu guardei aquilo comigo, e tenho procurado conscientemente levar essa realidade ao longo da minha vida, e das experiências que eu passo com Deus, é que tudo que Deus falou e fez, nós só de fato veremos, nós só de fato contemplaremos se nós nos posicionarmos, irmãos. Às vezes, se nós sabemos que a igreja não vive de eventos, que bom seria se nós pudéssemos com frequência desenvolver, realizar eventos, mas nós também lembramos que a igreja, ela não vive de eventos. Nós, como discípulos de Jesus, não vivemos de maré, de brisas que passam e vão, e vêm e vão, porque a vida cristã, a fé, ela é desenvolvida, irmãos, no dia a dia. A fé, o crescimento, as experiências com Deus, elas acontecem no ordinário, no dia a dia da nossa vida. Quando nós entramos no quarto todos os dias, fechamos a nossa porta, dobramos os nossos joelhos e clamamos e buscamos a presença do Senhor. Quando nós nos debruçamos diante da palavra de Deus, não só em leitura, mas em meditação profunda nas Escrituras, é nisso, é nesse ordinário que a fé cristã se desenvolve. E uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dessa caminhada é que o sobrenatural, ele acontece nesses dias. Quando nós, irmãos, dobramos os joelhos para orar sem vontade de orar. Quando nós abrimos a Bíblia e lemos 1, 2, 3, esses dias eu li acho que 10 capítulos seguidos, e não dá vontade de parar, você quer continuar lendo. É quando nós nos voltamos para a palavra, mesmo sem vontade de ler a palavra, e nós lemos 1, 2, 3, 10, 20 capítulos, um livro inteiro da Bíblia. É nisso, irmãos, é numa obediência perseverante, percebe? Que a fé cristã acontece. E eu fiquei pensando também nesses dias que, além de cada um de nós sermos responsáveis pelo que nós ouvimos, nós também somos responsáveis por praticarmos o que nós ouvimos. Senão, como nos lembra o apóstolo Tiago, nós seremos como um homem que olha a sua face no espelho e depois de poucos segundos se esquece do próprio semblante. A fé só é fé quando é praticada. A fé só é fé quando ela é vivenciada. Quando de fato nós somos conduzidos a posicionamentos firmes. Não posicionamentos que nós tomamos por sentimentos. Já vi muita gente, irmãos, ao longo desse caminho, em eventos, em cultos da igreja, pessoas quietinhas ali no canto, outros pulando, outros chorando, outros esgoelando. E depois as pessoas vêm conversar comigo. E o que chama atenção não é o que está quietinho, e que possivelmente pode estar sendo muito mais ministrado do que aquele que está pulando. Experiências são pessoais, e depois as pessoas vêm me procurar e falam: pastor, você viu? A pessoa chorou, a pessoa caiu, a pessoa desmaiou.
A pessoa pulou, agora está na onda, rodopiar no meio do culto, ficar rodopiando no meio das pessoas. Mas o que de fato importa, irmãos, é aquilo que nós ouvimos e praticamos, que nos leva a tomar, que nos conduz a posicionamentos firmes e práticos. Posicionamentos que nos tiram da zona de conforto e nos colocam em movimentos, e esses movimentos não são qualquer movimentos, mas são movimentos intencionais, entende? São movimentos propositais, movimentos conectados com a obra de Deus, conectados, alinhados com o propósito de Deus. São esses movimentos que a igreja precisa aprender, irmãos, a desfrutar, a vivenciar, a ser conduzida ao longo do caminho. E eu me lembrei, quando eu estava pensando nessa questão, me lembrei de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, e fiquei pensando que Abraão nunca teria pisado em Canaã. Eu não sei se você já pensou nisso. Ele nunca teria pisado em Canaã se não tivesse se movimentado pela fé e por obediência a Deus. E quando eu lembro, pode dar mais um enter, Davi, por gentileza. E quando eu lembro dessa narrativa envolvendo Abraão, que inclusive é considerado o pai da fé, justamente por causa da sua fé, da sua obediência à palavra de Deus. E eu fico pensando, irmãos, que muitos de nós não desfrutamos daquilo que Deus tem, porque nós não saímos do nosso lugar. As promessas de Deus sempre estão acompanhadas da sua ordem. Você já percebeu isso na Bíblia? As promessas de Deus, irmãos, elas nunca são fáceis. As promessas de Deus, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que elas estão acompanhadas de uma ordem. E isso vai nos levar a pensar que, se nós obedecermos às ordens de Deus, nós avançaremos. Assim como Abraão obedeceu e pisou em Canaã. E é interessante acompanhar um pouco da jornada dele, pelo menos aquilo que foi registrado logo no início, porque quando ele pisa em Canaã, antes de pisar em Canaã, Deus dá uma promessa para ele. Mas as promessas de Deus, eu falei aqui, vou repetir, elas são acompanhadas de uma ordem, e que por sua vez são conectadas aos propósitos de Deus. Quer ver só? Abra sua Bíblia comigo. Daqui a pouco a gente volta aqui nessas ênfases. Abre comigo Gênesis capítulo 12. Identifica junto comigo agora aí na sua Bíblia esses 3 pontos. Primeiro, qual foi a ordem? Segundo, qual foi a promessa ou as promessas? E terceiro, qual foi o propósito? Dá uma olhada, Gênesis capítulo 12. A partir do verso 1 em diante. Então o Senhor disse a Abraão, o nome dele ainda não tinha sido alterado, não tinha sido mudado pelo próprio Deus. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã.
Consegue identificar aqui os 3 pontos? Qual foi o propósito? Qual foi a promessa? Qual foi a ordem? Olha a ordem no verso 1. Sai da sua terra. O que Deus estava propondo para ele? Um movimento intencional. Um movimento proposital. E quando nós olhamos para o posicionamento de Abraão, certamente isso tem muito a nos ensinar, irmãos. E a grande lição e o ensinamento aqui é que quando nós nos movimentamos de maneira intencional e proposital, nós viveremos as promessas de Deus. E quando eu olho para essa narrativa, eu fico pensando nas entrelinhas, não está escrito aqui, mas a minha imaginação me insere no texto bíblico, eu fico imaginando o que Abraão pensou. Quais eram, por exemplo, as perspectivas de um homem com 75 anos de idade? Imagina você, e às vezes é aquilo que a gente ouviu aqui esses dias, né? Nós queremos às vezes não, mas nós precisamos aproveitar as oportunidades e servir a Deus no melhor vigor, na melhor fase da nossa vida. E talvez você está aí me ouvindo, olhando para mim, pensando, qual é a melhor fase da minha vida? Eu digo para você, a melhor fase da sua vida é hoje. É agora. Porque dias virão, irmãos, e com o passar do tempo, com o passar da idade, nós vamos perdendo o nosso vigor. Não é? Nós vamos perdendo a nossa capacidade, de memorizar as coisas. Nós vamos perdendo, vai se desgastando com o tempo, as nossas forças físicas, irmãos. E eu fico pensando, qual era a perspectiva de um homem com 75 anos de idade, para sair da sua terra e ir para uma terra que ele nem imaginava? Qual foi a promessa? Você conseguiu identificar aí? Olha lá, qual foi a promessa? Versos 2 e 3. Farei de você um grande povo. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha que promessa, irmãos. Eu acho interessante porque no verso 2 diz, tornarei famoso o seu nome. Na realidade, o Senhor que precisa ser conhecido, não Abraão. Mas olha que interessante, a promessa é para ele, é a partir dele. Só que aqui também tem uma outra grande lição, irmãos, a promessa não fica restrita a nós. A promessa de Deus, ela ganha novos ares, novos rumos. E ele continua, olha, por meio de você, todas as famílias, todos os povos da terra serão abençoados. É fantástico lembrar disso, porque hoje eu estou vendo aqui na minha frente descendentes de Abraão, segundo essa promessa. Mas a pergunta continua, por que isso foi possível? Porque Abraão ouviu a voz de Deus, colocou o pé na estrada e seguiu rumo às promessas do Senhor. E qual foi o propósito? Formar uma nação, Israel. E isso aconteceu a partir do nascimento de Isaac, é outro acontecimento extraordinário, porque Abraão tinha quase 100 anos quando o menino nasce. E a partir do nascimento de Isaac, que depois
Lembra, se casa com Rebeca, tiveram gêmeos. Rebeca, assim como Sara, era estéril. Olha como Deus vai construindo a história da maneira dele. E nós olhamos e nós não conseguimos entender de fato, porque as coisas de Deus são extraordinárias. Estéril engravida de gêmeos. Quem nasce? Esaú e Jacó. Quantos filhos Jacó teve? 12 filhos. E por meio dos 12 filhos se formou uma grande nação chamada Israel. Impérios, irmãos, e reis e nações que surgiram e que desapareceram ao longo do tempo, mas Israel está lá. Uma nação que estava, e eu acredito que continua, dentro do propósito de Deus. Amém. Pois bem, hoje eu quero concentrar a atenção junto com vocês para esse ponto que nós precisamos carregar ao longo da jornada cristã. Dentre as coisas que nós ouvimos nesse final de semana, eu destaquei essa tríade da missão. Eu acredito que continua e faz muito sentido, porque está alinhado com o nosso tema, com a nossa caminhada ao longo dessas semanas, inclusive no mês de julho, que é o mês da missão. Eu queria destacar esses 3 pontos da missão: receber, ser e fazer. Olha para a pessoa que está do seu lado e repete isso para ela. Diz assim: meu irmão, na missão, nós recebemos, somos e fazemos. Receber, ser e fazer. E eu me lembro que ao longo dessa caminhada, construindo algumas mensagens a partir do que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, eu me lembrei que um dos princípios, um dos pontos que eu toquei ao longo dessas semanas foi que a missão, ela é primordialmente de Deus, porque é Deus que está em missão desde o início, porque nós aprendemos aqui, aquilo que Deus faz revela quem Ele é. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós citamos o exemplo de Êxodo capítulo 3, que inclusive é um livro da Bíblia que deixa configurado duas grandes narrativas para nós. A primeira é a saga de José no Egito, lembra? E depois é a libertação do próprio povo de Israel do cativeiro egípcio. E o que Deus está fazendo então é libertar o seu povo do jugo da escravidão de um império, muito mais poderoso do que Israel, de um império dominante e opressivo. E Deus então liberta o povo, e Ele chama Moisés para fazer essa libertação. E isso mostra para nós, além de outros textos bíblicos, que a missão é de Deus. Ele, primordialmente está em missão. Mas Ele também, irmãos, delegou a missão aos apóstolos. E, consequentemente, para a sua igreja. A missão que continuou com os apóstolos, continua comigo, com você e conosco hoje. Amém? Essa missão, ela encontra sua expressão máxima na manifestação, na encarnação do seu Filho, que veio ao mundo para buscar e salvar os perdidos. Alguns textos que eu selecionei, eu não vou ler, mas eu cito como referência bíblica. Você que queira anotar e acompanhar depois, Lucas, capítulo 1, 26 ao 33. Esse texto é muito expressivo, porque ele narra o nascimento de Jesus. Outro texto, e nesse nascimento, Maria ouve do anjo: olha, você vai engravidar. É uma obra sobrenatural do Espírito Santo.
E você terá um filho, e você vai colocar nele o nome de Jesus, e o nome de Jesus tem todo o significado, está relacionado com o que ele veio a fazer nesse mundo. Jesus significa Salvador, salvação, ele é o Salvador do mundo. Um outro texto muito expressivo, Lucas capítulo 4, a partir do verso 14, pois você pode ler e acompanhar durante a semana, é quando Jesus, após o batismo, ele inicia o seu ministério público. Nós lembramos desse texto, e ele está em Nazaré, no local onde ele foi criado. Ele nasce em Belém de Judá, lembra? Mas ele foi criado em Nazaré, por José e Maria, e é nessa cidadezinha, nesse vilarejo onde tinha uma sinagoga, que ele então vai no sábado. Jesus frequentava as sinagogas, e quando ele então se levanta e o assistente entrega o rolo para que fosse lido naquele sábado, ele abre justamente no texto de Isaías capítulo 61, onde está escrito: olha, ele me ungiu para proclamar as boas novas aos pobres, para libertar os cativos, para curar os enfermos, e para anunciar o ano da graça de Deus. Ele fecha o livro, entrega ao assistente, e diz para todos que estavam ali, não sabemos o número da plateia, mas o que ele diz: olha, hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. O que eu vejo, irmãos, e isso é muito inspirativo para mim, ao longo da minha caminhada cristã, é um Jesus missionário. O que eu vejo é um Jesus que durante o seu desenvolvimento, ou durante o desenvolvimento, do seu ministério público, não se distraiu frente à missão. O que eu vejo, irmãos, é um Jesus totalmente focado no propósito, na missão pelo qual ele veio fazer, na missão pela qual ele havia recebido de Deus. E pessoalmente falando, mas transmitindo isso para vocês hoje, isso é uma grande lição para a igreja, pelo menos deveria ser, porque quando nós olhamos para o nosso mestre, sabemos que nós precisamos imitá-lo em tudo. Nós percebemos, irmãos, um Jesus focado na missão. E uma das perguntas que me confrontam ao longo do caminho é: e eu, e nós, e a igreja hoje, está focada na missão? E quando nós olhamos, isso é tão interessante, irmãos, e importante, quando nós olhamos no Evangelho, nas 4 versões do Evangelho, o que nós vemos é que, hora ou outra, as demandas, as circunstâncias, as lutas, as batalhas travadas tentam tirar Jesus do foco. Percebeu isso? E quando nós olhamos para os relatos do Evangelho, nós vemos que em algumas situações essas demandas são legítimas. Como, por exemplo, os enfermos que eram levados até Jesus. A multidão de famintos e de doentes que perseguiam Jesus, porque de fato tinham uma necessidade legítima. Mas quando nós olhamos, irmãos, Jesus atendeu essas demandas, sim ou não? Sim, Ele atende essas demandas. Mas eu enxergo além, eu vejo um Jesus, irmãos, focado na missão. Nada o distraía, percebe? Nada o tirava do foco. Jesus não confundia a missão que havia recebido do Pai com outras demandas, irmãos. Jesus não perdia tempo, mas estava focado na missão. E a pergunta que me confronta de maneira pessoal, espero que confronte você no bom sentido, é: o que nós estamos fazendo? Qual é o nosso nível de percepção diante da missão?
Qual é o nosso nível, irmãos, de comprometimento com a missão? Outra coisa que antes de entrar nesses 3 pontos, eu quero destacar, é que a missão da igreja, ela sempre se fundamenta, se desenvolve em Cristo e por Cristo. Nós não fazemos as coisas porque nós queremos fazer, irmãos. Entende isso? Nós não fazemos as coisas porque nós recebemos uma ordem, por exemplo, da diretoria da convenção para fazer. Nós não fazemos as coisas porque nós sentimos que temos que fazer. Nós não fazemos as coisas, irmãos, para chamar a atenção dos outros. Nós não fazemos as coisas para sermos estrelas e destaque, ganharmos um tapinha nas costas no final do culto ou no final das atividades. Não é isso, irmãos. Nós fazemos o que fazemos por Cristo e por amor a Ele. E se não for assim, eu digo a você, não faça, é melhor não fazer. Porque a missão da igreja, ela sempre, nunca perca isso de vista, irmãos, nunca. Ela sempre se fundamenta e se desenvolve em Cristo e por Cristo. Amém? Nós fomos chamados para fazer o que Cristo fez. E se nós não estamos fazendo o que Cristo fez, nós não somos igreja de Cristo nesse mundo. Num período de alta demanda tecnológica, aliás, se tem uma coisa que tem tomado conta da igreja, e muitas vezes nós não temos percebido, é tecnologia, hein? Tem alguma coisa de errado com isso, pastor? Não, desde que a tecnologia sirva a igreja, não a igreja a tecnologia. Tem igreja que tem mais equipamento do que membro. E num mundo de altas demandas tecnológicas, irmãos, nós não podemos perder o foco. Nós somos chamados para fazer o que Cristo fez. E lá no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 12, Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. Sabe o que eu fico pensando quando eu leio esse texto? E fico pensando assim, como faremos coisas maiores se nem as fundamentais nós estamos fazendo? Não é? Sinceramente, irmãos, a tendência quando a gente lê esse texto é nos empolgar. Não é? Eu me empolgo. Puxa, Jesus falou que a gente vai fazer coisas maiores do que Ele fez. E aí nós lembramos, o que Jesus fez? Bom, vamos lá, vamos fazer uma listinha rápida aqui, junto comigo. O que Jesus fez? Ele anunciou o reino de Deus, o Evangelho. Sim ou não? Ele curou os doentes, sim ou não? Sim. Ele libertou e salvou os cativos, sim ou não? Ele curou os cegos, não só de cegueira física, mas de cegueira espiritual, sim ou não? Quer ver essa agora? Essa é para pular da cadeira, se a gente fosse assembleiano. Mas Hollins também é barulhento e pula da cadeira. Jesus ressuscitou mortos. E o que Ele está dizendo para os discípulos ali em João 14? Olha, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Mas eu prefiro ficar com os pés no chão, irmãos, e pensar, bom, como faremos coisas maiores se nem as fundamentais nós estamos fazendo? E então,
Eu quero destacar esses 3 pontos da missão. Primeiro é receber. Receber o quê? Isso vai ao encontro também do que nós temos falado ao longo desses meses. Lá em Atos capítulo 1, verso 8, vamos ler esse texto juntos? Abre comigo, nós recebemos poder de Deus para cumprir a missão. Atos capítulo 1, verso 8, vamos lá? Lucas registrando as palavras de Jesus, que ele mesmo, Lucas, havia registrado lá no finalzinho do seu evangelho, no capítulo 24, quando Jesus deixa a promessa, mas agora ali, no Pentecostes, a promessa se cumpriu. Então Lucas está registrando exatamente o que Jesus já tinha falado. Vamos lá juntos, Atos 1:8, mas receberão poder. Vamos lá, quando o Espírito Santo, minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra, ou até os confins do mundo. Olha só. Então, o que nós não podemos perder de vista nessa longa caminhada, irmãos, é que nós já recebemos o poder de Deus quando o Espírito Santo passou a habitar em nós. Quando o Espírito Santo passou a habitar em você? Quando ele passou a habitar em nós? No exato momento do novo nascimento. Ontem eu tive uma experiência maravilhosa, muito especial, sábado de manhã, fazendo estudo bíblico. 2 pessoas receberam Jesus como Senhor e Salvador. 2 pessoas. E eu então ofereci para elas o que a Bíblia oferece. Porque a gente não pode oferecer para as pessoas o que a Bíblia não oferece, irmãos. Ah, pastor, mas tem gente por aí oferecendo muita coisa que o Evangelho não oferece. Pois é, mas eu não posso, você não pode oferecer o que o Evangelho não oferece. E aí então eu ofereci, olha, vocês querem vivenciar o novo nascimento? Nós queremos. E dentre as coisas que eu falei para essas pessoas, sabe quem são essas 2 pessoas? O Kleber e a dona Atsui. O irmão do Douglas e a mãe dele. E aí eu disse para eles, olha, nesse momento, vocês vão vivenciar o novo nascimento, e nesse exato momento, o Espírito Santo vai passar a habitar em vocês. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque o nascimento espiritual, ele é assim, ele é instantâneo. A partir do posicionamento pessoal da pessoa em Cristo. Isso é maravilhoso. E isso é tão maravilhoso porque Deus não faz como nós fazemos, muitas vezes discriminando as pessoas e diante das lutas das pessoas. Deus não fica questionando, perguntando, será que eu vou habitar nesse? A vida dele está cheia de problema, hein? Esse aí está vivendo no pecado, na impureza. Como é que eu vou habitar numa pessoa dessa? Deus não faz isso, irmãos. Mediante a fé em Cristo, Ele nos acolhe, como nós somos e estamos. E é nesse momento que nós vivenciamos o que a Bíblia ensina, o que Jesus pontuou para Nicodemos na conversa, em João capítulo 3, lembra? Para entrar no reino de Deus, precisa nascer de novo. E eu falei para eles, numa conversa depois informal, e disse, é interessante, porque perguntei a idade do Kleber, ele falou, perguntei da dona Atsui, ela falou, falei, que interessante, né? Você com X idade está nascendo, espiritualmente está nascendo hoje. E a sua mãe com X idade também está espiritualmente nascendo hoje. E quando nós aplicamos isso na nossa realidade como discípulos de Jesus, irmãos, o que nós lembramos? O que nós não podemos perder de vista?
O que a gente precisa abraçar com as duas mãos e não largar nunca? É que nós já recebemos o poder de Deus para cumprir a missão. E esse poder, ele habita em você. É a própria pessoa divina do Espírito Santo. É por isso, irmãos, que ao longo da caminhada, aquilo que nós não conseguimos fazer, aquilo que nós não podemos fazer, é feito através de nós, pelo poder do Espírito. É por isso que a sabedoria que nós não temos, nós recebemos de Deus. É por isso que os discernimentos espirituais diante das situações e das demandas que nós não temos, nós recebemos do Espírito Santo. É por isso que a fé e a ousadia, a coragem que nós precisamos para anunciar o Evangelho, e muitas vezes nós não temos, nós recebemos de Deus. E daí, nós lembramos, pastor, todos os discípulos de Jesus receberam poder para serem testemunhas dele no mundo. Todos os discípulos. Se você é discípulo de Jesus, o poder do Espírito está sobre você. Amém? Agora uma coisa também é fato, irmãos. Muitos de nós não desfrutamos desse poder. Muitos de nós não temos consciência desse poder. Muitos de nós tentamos, e eu já fiz essa besteira um dia, e percebi que isso é besteira, isso é loucura. Muitos de nós tentamos avançar e fazer as coisas na força do nosso braço. Mas o fato é, queridos, que a missão de Deus, ela só pode ser exercida no poder do Espírito Santo. É por isso que lá no Evangelho de João, de novo no capítulo 15, no seu discurso de despedida, os discípulos estão murchinho, cabisbaixo, entristecidos, e não era para ser diferente mesmo, porque afinal, o grande mestre deles, o Senhor e Salvador, estaria voltando, partindo desse mundo. E Jesus então naquela conversa, depois você pode acompanhar na semana, Evangelho de João, capítulo 15 até o 17, porque no 17 Jesus ora por si, ele ora pelos discípulos que estavam ali com ele, e ora por aqueles que se converteriam, que seriam seus discípulos. E é por isso que nós vemos ali, Jesus então relatar da sua morte. Ele vai falando dos acontecimentos que seriam iminentes com ele na chegada em Jerusalém. Olha, o Filho do Homem vai ser entregue aos pecadores, vão zombar dele, vão ridicularizá-lo, vão traí-lo, vão julgá-lo e condená-lo à morte. E naquela hora os discípulos se entristecem, mas no mesmo momento Jesus vem com a promessa, mas olha, fiquem, esperem. É necessário que eu vá. Se eu não for, o outro Consolador não virá. Então é necessário que eu vá para que o outro Consolador venha. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas vocês conhecem. Ele habita em vós. Só que muitos de nós caminhamos, irmãos, sem conhecer o Espírito Santo ao longo da caminhada. Muitos de nós caminhamos sem desenvolver uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Para vocês terem uma ideia, eu vou relatar uma experiência pessoal ao longo da minha caminhada, todos os dias. Uma das coisas que eu pontuo na minha oração para o Espírito Santo é o seguinte: Espírito Santo, eu não posso passar um dia da minha vida sequer sem ouvir a tua voz. Espírito Santo, tu és o meu amigo.
o meu companheiro de caminhada. Se o Senhor não me levantar e não me fortalecer, eu não levanto hoje. Espírito Santo é o teu poder que me move diante, irmãos, dos grandes desafios que estão pela frente. E se nós pensarmos na missão, quantos desafios nós temos pela frente, irmãos? É ou não é? Quantas batalhas esses dias, ontem, hoje eu ainda estava me lembrando, quantas marcas as batalhas vão deixando na minha vida, na sua vida ao longo da caminhada. Marcas expressivas, muitas vezes marcas doloridas. E nós precisamos do Consolador, que está em nós, que habita em nós e que nos impulsiona na missão. Você recebeu o poder de Deus para cumprir a missão. Vai e cumpra. Dá mais um enter. Quando eu estava lembrando disso, eu me lembrei, irmãos, da declaração de missão e visão. E depois tem os 11 valores da Igreja Holiness no Brasil, no estudo bíblico para preparar a pessoa para o discipular, para o batismo, porque batismo não tem estudo bíblico para batismo. A Bíblia ensina que aquele que crê e se arrepende está apto para ser batizado. Depois inicia uma caminhada na fé cristã, mas estudando a Bíblia, eu me lembrei que essa declaração de missão e valor, ela está alinhada com as palavras do Senhor Jesus. E no estudo bíblico, preparando pessoas para o batismo, eu sempre toco nesse ponto. Eu sempre trago isso à tona, porque pessoalmente falando, irmãos, isso é obrigação de todo membro. Tem membro da Igreja Holiness, se você perguntar, qual a declaração de visão e missão? Pega lá, existe declaração de visão e missão? Muitos não sabem. Mas olha só, perceba como essa declaração de missão e visão, ela está alinhada com o que Jesus disse. E Lucas registrou em Atos. Olha só, vamos ler a nossa declaração de missão juntos? Vamos lá? Receber santidade e poder de Deus para ser testemunha de Jesus Cristo e fazer discípulos de todas as nações. Essa declaração de missão está na nossa plaquinha, ali fora. Receber santidade e poder de Deus para ser testemunha de Jesus Cristo e fazer discípulos de todas as nações. Agora, olha a declaração de visão. Ou seja, nós já sabemos, principalmente pelas Escrituras, o que nós precisamos fazer. Olha a declaração de visão, vamos juntos? Anunciar o Evangelho de Jesus Cristo com fidelidade a todas as pessoas, como fizeram os primeiros apóstolos. Isso inclui também enfatizar os valores do reino de Deus diante da injustiça dos homens. Eu vou abrir um parênteses aqui para confessar uma coisa para vocês que pessoalmente me pega, irmãos, me confronta. É essa partezinha ali, ó, como fizeram os primeiros apóstolos. O que você pensa quando você lê essa parte da declaração de visão? Como os apóstolos anunciaram o Evangelho? Eles entregaram a própria vida. Não foi? Eles abriram mão dos próprios projetos
pessoais. Aliás, pensando nos pescadores, Pedro, André, Tiago e João deixaram tudo o que eles tinham para caminhar com Cristo e anunciar o Evangelho. Isso não significa, irmãos, que nós vamos abandonar os nossos projetos e sonhos. Pelo contrário. Mas dentre as lições que isso me ensina é que o reino de Deus, anunciar o Evangelho para eles, estava em primeiro plano. Percebe? Segundo ponto, ser. E quando eu cheguei nesse ponto dessa tríade aí, esses 3 pontos, eu fiquei pensando que esse aspecto, irmãos, ele é muito significativo. Às vezes a gente faz a leitura rápida, ser e fazer discípulos, mas o ser carrega em si a essência de quem nós somos em Cristo Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela: o ser carrega a essência de quem você é em Cristo. Isso é profundo, irmãos. Sei que nós estamos olhando um para o outro aqui rapidinho, fazendo uma declaração rápida aqui. Talvez a gente saia da porta para fora, chegue em casa, liga a televisão e esquece. Mas isso é profundo. O ser, preste atenção no que Deus está te falando hoje. Carrega em si a essência de quem você é e de quem nós somos em Cristo. O ser carrega a identidade da igreja, que, aliás, é uma identidade totalmente distinta do mundo. A igreja recebeu de Deus uma identidade que diferencia ela do mundo. Às vezes a igreja se confunde com o mundo. A gente ouve e vê umas coisas por aí. Eu, pessoalmente, sou levado a observar, avaliar e pensar: meu Deus, identidade desconfigurada nos leva a fazer coisas que não têm a ver com a nossa identidade. A igreja, quando nós lembramos dessa ênfase, ela está no mundo, ela desenvolve a missão no mundo, mas ela não pode ser confundida com o mundo. Lá em João 15:19, Jesus afirma isso, ele diz: olha, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. E assim como eu fui odiado pelo mundo, vocês também serão. A igreja, irmãos, quando eu lembrei desse ponto, eu estou resumindo aqui algumas coisas. A igreja, ela tem dupla responsabilidade em relação ao mundo. Por um lado, por exemplo, nós devemos viver, servir e testemunhar no mundo. Por outro, nós devemos evitar nos contaminarmos pelo mundo. Quantos discípulos estão na igreja, mas já foram contaminados pelas coisas do mundo? E uma das minhas orações pessoais e cotidianas é em relação aos meus filhos, em relação à minha pessoa também, mas especialmente em relação a eles, para que eles não sejam seduzidos, atraídos e contaminados pelas coisas do mundo. E nós precisamos, irmãos, tomar muito cuidado com isso e prestar muita atenção nas palavras de Jesus, quando ele afirma para os discípulos: olha, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Porque o mundo tem um poder de sedução pelas suas coisas e um poder de atração muito grande. Só que ao mesmo tempo nós lembramos que, como discípulos de Jesus, a nossa missão de serviço, de testemunho é no mundo. E às vezes nós pensamos no escapismo, por exemplo.
Ah, eu vou preservar minha santidade fugindo do mundo. Mas o escapismo, fugir do mundo, não é e nunca foi, irmãos, uma alternativa para a igreja. E pior ainda do que o escapismo, é o conformismo. É quando nós nos conformamos com as coisas desse mundo. E 2 textos bíblicos, eu quero ler esses textos junto com vocês. 2 textos bíblicos que afirmam a identidade da igreja. O primeiro está em Mateus capítulo 5, verso 13 em diante. Início do Sermão do Monte, Jesus está cercado por uma multidão, mas ele sobe o monte, se assenta, os seus discípulos se aproximam dele. Eu tive o privilégio de estar nesse monte em Jerusalém, é maravilhoso, irmãos. Jesus então cercado pelos seus discípulos, olha as metáforas que Jesus usa para descrever a identidade dos seus discípulos. Olha lá, Mateus capítulo 5, verso 13 em diante. Vocês são. Olha que interessante, Jesus define a identidade dos discípulos usando figuras de linguagem, metáforas, que fazia todo sentido para eles naquele tempo. Olha só, vocês são sal da terra. O sal, nós sabemos, foi falado aqui, ele tem o poder de salgar, de dar sabor, de conservar os alimentos. Não é isso? Quanto mais sal, mais sede. Esses dias eu fiz uma comida, né, Esther? Até dei um alerta para ela lá em casa. Errei no sal. Mas pensando no lado espiritual, que o sal dá mais sede, até que não é tão ruim assim. Mas olha só, vocês são sal da terra. É a igreja que Jesus está dizendo, irmãos, somos nós que damos sabor nesse mundo sem sabor. É a igreja que dá esperança para um mundo que já está quase sem esperança. Olha, ele continua, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Interessante que pensar nisso, porque em pleno século 21, ainda com tanta alta tecnologia, não desenvolveram um mecanismo para dar sabor no sal se ele perde o seu sabor. Interessante, não é? Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. É insignificativo. Perde o sabor, perde o seu propósito. 14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Interessante porque na Palestina antiga, as casas normalmente tinham um cômodo só, e isso significa que uma candeia boa, cheia de óleo e queimando bem, era suficiente para iluminar a casa toda. E olha o que Jesus está dizendo, vocês são a luz do mundo. Luz não se esconde, luz foi feita para brilhar. Luz foi feita para irradiar. E a igreja existe, irmãos, para brilhar, para irradiar a luz de Cristo nesse mundo. Só que muitas vezes nós somos uma igreja escondida. Queremos brilhar, precisamos brilhar, porque ele diz lá, que nós brilhamos na sequência através das boas obras, e são as nossas boas obras que glorificam a Deus. Nós precisamos brilhar a luz de Cristo nesse mundo, mas muitas vezes nós estamos acuados, escondidos. Muitas vezes a nossa identidade está se apagando, irmãos. Mas nós não podemos perder a essência de quem nós somos.
Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Amém? E o outro texto, primeira carta de Pedro, vai lá rapidinho comigo. Um texto também muito conhecido, mas pouco vivenciado pela igreja. Olha só, 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são... Olha como que Pedro define a identidade da igreja de maneira clara, concisa, concreta. Olha só, vocês são geração eleita. Olha o que nós somos. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. E ele inclui até um propósito aqui: anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é o que nós somos. Essa é a essência do nosso ser. Compreende? Mas o quanto disso, queridos, faz sentido para você? O quanto disso faz sentido para mim no dia a dia? O quanto disso faz sentido para nós quando nós estamos juntos? O quanto disso faz sentido para você quando você está no seu trabalho? Num ambiente de pessoas não cristãs, onde os pensamentos é diferente do seu, onde a palavra, a conversa é diferente da sua. Quando você está na escola, quando você está diante de familiares, de amigos, de colegas que não são cristãos, o quanto disso faz sentido para nós nesse lugar, ou nesses lugares e diante dessas pessoas. E por último, fazer. E nesse aspecto da missão, parece que a igreja ora se confunde, e ora se distrai e perde foco com facilidade. Lá em casa a Paty pega no meu pé, no bom sentido, porque quando eu estou fazendo alguma coisa, eu começo a conversar, por exemplo, se eu estou fazendo alguma coisa, só que aí eu paro de fazer aquela coisa e só fico conversando. Ela fala para mim assim, ó, enquanto fala, faz. Ou para de conversar para fazer. E eu fico me lembrando, quando eu penso na missão, irmãos, ora a igreja se confunde. Ora a gente se distrai com facilidade. E por vezes isso me chamou muita atenção quando o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração, quando eu estudava a palavra. Por vezes ele me disse: nós confundimos missão de Deus com programação de igreja, com programas de igreja. Programas, por exemplo, que alimentam espectadores curiosos. Não sei você, eu ao longo desses 30 anos já vi gente curiosa se aproximando da igreja, irmãos. E talvez você pense como eu, levanta a questão, mas e aí? O que adianta ser curioso? Qual que é a diferença do curioso e do discípulo? A diferença, irmãos, é que o curioso não tem compromisso com o reino de Deus, mas o discípulo tem. A diferença é que os curiosos vêm e vão, eles não permanecem, mas os discípulos precisam permanecer. É interessante pensar nisso, eu não vou entrar para não me perder aqui, mas vou lançar um gostinho para vocês, pensar durante a semana e estudar o Evangelho. É interessante quando a gente vê mais de 10 mil pessoas se aproximando de Jesus.
E a pergunta dentro do texto é: por que elas se aproximavam dele? Alguns estavam famintos, queria pão e peixe, não é? Alguns estavam doentes, precisavam de cura. E Jesus fazia tudo isso, irmãos, porque ele é cheio de compaixão e de graça. Mas depois do milagre, pois que os curiosos viram e receberam o que eles tinham que receber, o que eles de fato estavam buscando, sabe quem que sobrava junto com Jesus? Quantos? Mais de 10 mil, presta atenção, mais de 10 mil pessoas, sobrava 12. Essa é a diferença dos curiosos e dos discípulos. Pessoas que estão interessadas, consumidores religiosos que só estão a fim de curtirem um final de semana com Jesus. Quantas pessoas eu percebi assim, eu encontrei assim ao longo da caminhada, irmãos. Pessoas que vêm e vão, mas nós não somos pessoas que vêm e vão. Nós somos pessoas que permanecem ao lado de Jesus, custe o que custar. Nós não somos espectadores curiosos, nós somos discípulos, irmãos. E os discípulos permanecem. Os discípulos passam apuro. Percebe? Os discípulos passam dificuldades. Os discípulos choram, os discípulos são perseguidos. Os discípulos deixam tudo para estar com Jesus. Ora, confundimos missão de Deus com programas de igreja, irmãos, não tem nada a ver. Programas, por exemplo, onde as pessoas estão interessadas em receber e não doar de si mesmos para a missão. Só estão interessadas em alimentar uma fé consumista. O pastor Luiz Elias falou disso aqui no domingo passado. De consumidores, lembra do tema? De consumidores a discípulos de Jesus. Há uma grande diferença. Quantas pessoas eu vi ao longo do caminho com os meus próprios olhos, eu acompanhei, que são apenas interessados em alimentar uma fé consumista. Se esquecem que a fé em Cristo é para ser compartilhada com todas as pessoas. Se tem algo que nós não podemos guardar para nós, irmãos, é a fé que nós recebemos de Deus. Ela precisa ser compartilhada. Com quem, pastor? Com todas as pessoas. A fé que eu recebi, a fé em Cristo que me salvou um dia, eu quero compartilhar para que outros sejam salvos. A fé que me insere na família de Deus, eu quero compartilhar, para quê? Para aumentar ainda mais a família de Deus. E eu fiquei pensando que quando nós estamos vivendo uma onda assim, irmãos, é triste falar disso, no meio cristão, é triste, mas é uma realidade. E quando esses produtos mercadológicos da fé não satisfazem mais, as pessoas abandonam aquela comunidade e vão à procura de outra. Mas Jesus foi claro em relação à missão. Tem muitos textos, eu vou citar 2 para vocês. Abre comigo Mateus capítulo 10, olha só esse texto. E eu já vou caminhando para o final. Mateus 10, versos 1 ao 8. Chamando seus 12 discípulos, acompanhe comigo.
deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, olha o time que Jesus escolheu, que eu talvez nunca teria escolhido, e talvez nem você. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, os Zelotes e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com a seguinte instrução: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Olha que curioso. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino de Deus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Olha só. A autoridade nós recebemos de Deus, de novo, para cumprir a missão. E nos evangelhos, Jesus deixa claro qual é a nossa missão. Parte dela está aqui: expulsar demônios, curar enfermos, anunciar o reino de Deus. E o outro texto, muito expressivo, significativo e conhecido por todos nós, Mateus 28, do 18 em diante. Então Jesus aproximou-se deles logo após a sua ressurreição e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam. Olha aqui, irmãos, a missão. Vão e façam discípulos de todas as nações. Está alinhada com a nossa declaração de missão e valores? Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A autoridade que precisamos para cumprir a missão já recebemos de Deus. O que nós estamos esperando? Jesus deixa claro no Evangelho, irmãos, qual é a nossa missão. E eu quero encerrar. Pode dar mais um enter, Davi, por gentileza. Afirmando à luz desses textos que nós trabalhamos aqui, que a igreja, mais uma vez, está capacitada para cumprir a missão de Deus no mundo. Recebemos o poder de Deus quando o Espírito Santo passou a habitar em nós. Amém? Somos morada de Deus para testemunhar sobre Cristo no mundo. Temos identidade e propósito muito bem estabelecido nas Escrituras. Temos declaração de missão e visão. Temos muito mais do que isso, irmãos. Nós recebemos a autoridade do próprio Cristo para cumprirmos a missão. Somos os escolhidos de Deus para vivermos em santidade. Deus disse em Levítico 11:45, depois Pedro, 1 Pedro 1:15, 16, sejam santos, porque eu sou santo. A santidade é uma marca distinta da igreja. E a nossa missão continua a mesma. Nós não fomos chamados para inventar a roda, irmãos, para inventar coisas. Nós não fomos chamados e nós não existimos como igreja para instituir programas para consumidores religiosos, para consumidores da fé. Nós não fomos chamados para isso, irmãos. Nós somos chamados para anunciar o Evangelho. Nós fomos chamados para anunciar o reino de Deus. Nós fomos chamados para anunciar as grandezas de Deus. Nós fomos chamados para manifestar o amor de Deus por meio de palavras e ações nesse mundo. Nós fomos chamados
para fazer discípulos de todas as nações. Não perca de vista quem você é. Não percamos de vista nessa longa caminhada quem somos e o propósito pelo qual existimos. Amém? Feche os seus olhos, as pessoas que vão nos acompanhar depois, acompanhar a mensagem, a palavra de Deus que foi anunciada por meio das plataformas digitais, que você seja despertado, encorajado, e como discípulo de Jesus, continue cumprindo com fidelidade a missão